Quando nós paramos para pensar qual o nome de Deus, uma das primeiras coisas que a gente precisa compreender é que na Bíblia nome carrega significado. Nome não é apenas nome, ele tem referência. Quando a gente observa Abrão se tornar Abraão e o nome Abraão ser pronunciado trazer um significado, a gente observa Saulo se tornar Paulo e aquele nome trazer um significado. Então toda vez quando um nome era falado, automaticamente se tem uma história e um significado por trás. Quando nós vamos observar na Bíblia, nós encontramos vários nomes: Adonai, Elohim, Jeová Shalom, Jeová Rafá, El Shaddai. E quando nós paramos para observar entre vários nomes que traz na Bíblia referência como se fosse o nome de Deus, nós passamos a entender que todos esses nomes carregam características entre milhares que Deus tem. Por exemplo, Adonai significa Senhor, Jeová Shalom significa Deus de paz, Jeová Rafá significa Deus de cura, El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. Então todos esses nomes não significam que isso é o nome de Deus ou são o nome de Deus. Simplesmente isso são características de qualidades, de adjetivos de quem Deus é. Em algum momento da história, Deus foi para o povo de Israel, Jeová Shalom, ele foi um Deus de paz. Em algum momento, para as tribos de Israel, o Senhor Deus, ele foi El Shaddai, ele foi o Deus Todo-Poderoso. Então, todos esses nomes não significam o nome próprio do Deus Poderoso, mas pelo contrário, isso são apenas características. Isso são características de quem Deus é. Então, se todos esses nomes são apenas referências de qualidade de Deus, de suas características, entre milhares que ele tem, são definições que o povo de Israel ou a tribo de Israel, em diferentes momentos da história, atribuíram a Deus devido ele ser um Deus de paz, devido ele ser um Deus de provisão, entre diversas outras características e qualidades que Deus tem. Então nos sobra um nome, Jeová. São 4 letras no hebraico, em que na sua tradução, a maioria das vezes, significa vir a se tornar-se. Então, em base, ainda assim não traz o nome real de Deus. E quando nós paramos para ter uma curiosidade, para entendermos, vamos para Jesus, o Filho de Deus. Como que Jesus chamava a Deus? A gente observa em vários momentos, em várias orações, em momentos em que ele dialogava diretamente com Deus, ele tratava a Deus como Pai, ele chamava como Pai. E em algumas oportunidades que ele tinha de falar em Deus como uma terceira pessoa para outros, ainda assim ele falava Pai. Pai nosso que estás no céu, Pai, que seja feito a tua vontade. Então o próprio Jesus ele não revela o nome do Deus Criador. Então se o povo de Israel não tem um nome de Deus, se o próprio Jesus trata a Deus como Abba, como Pai, aonde nós conseguiríamos essa informação mais clara? Nós vamos lá para Êxodo 3. É um diálogo onde Deus está em meio a uma sarça ardente que não se consome e conversa diretamente com Moisés. E quando Moisés chega perto de Deus, Deus fala: Moisés, tire tuas sandálias, porque esse lugar aqui é sagrado. Moisés se aproxima, acredito que curioso, e Deus se identifica a Moisés a princípio dessa forma: Moisés, eu sou o Deus dos teus antepassados,
o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus se identifica como Deus dos seus antepassados e não com o nome próprio. E automaticamente, um pouco mais à frente do diálogo, nós observamos aqui no capítulo 13 de Êxodo 3, Moisés dizendo: porém Moisés disse: quando eu for falar com o povo de Israel e lhe disser, o Deus dos teus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar, qual o nome dele? Aí o que eu digo? E Deus responde a Moisés: eu sou quem eu sou. Deus, ele não encontra algo que possa ter o comparativo com seu próprio nome ou o significado geral de quem ele é. Então a única referência que ele tem é dizer, olha, é ele próprio, é ele mesmo. Ele diz, eu sou quem eu sou. Porque se houvesse algum nome, teria referência de alguma única qualidade. Agora eu te pergunto, qual o tamanho de Deus? Aonde começa, aonde termina Deus? O que é impossível para ele? O que ele não compreende? Então, quando a gente passa a entender isso, a gente observa que é impossível dar um nome para Deus, porque ele não tem uma única referência, porque ele próprio se refere a ele mesmo como uma única referência de exemplo. E a grande questão que entra agora não é nem qual o nome de Deus, mas quem Deus é para você. Quem é Deus para você? Se nós colocarmos 5 pessoas enfileiradas e um ser cristão, o outro ser budista, um ser hinduísta e o outro participar de qualquer outra religião desconhecida, se cada um falar a palavra meu Deus, o evangélico vai falar meu Deus, o hinduísta vai falar meu Deus, e assim por seguinte, não significa que se está se falando do mesmo Deus. Porque Deus, ele é muito mais do que um nome, ele é significado, ele é existência, ele é sentimento, ele é importância. Então o grande X da questão é, quem Deus é para você? Talvez para algumas pessoas ele é apenas o Deus da bênção. Talvez quando você pensa em Deus, você pensa em alguém que você pensa por interesse, você pensa num Deus que vai te abençoar. Ou talvez quando você pensa em Deus, você enxerga a Deus como aquele Deus castigador que está pronto a nos punir e esquece que ele também é amor. Ou talvez nós olhamos para Deus e enxergamos apenas misericórdia, mas não compreendemos que também ele é justiça. Então o grande X da questão é, quem é Deus para você? Qual o significado de Deus para a tua vida íntima e pessoal? Porque quando nós compreendemos quem Deus é para mim, eu passo a compreender quem eu sou e por que estou aqui, e qual o significado da minha existência e qual o propósito. Então eu te faço essa pergunta, quem é Deus na tua vida? O quanto que você dá oportunidade e espaço para ele se revelar em tua vida.